E aí, meus amigos, hoje vamos estar apresentando aqui um vídeo onde o Nicolas abriu o verbo, rasgou o verbo, falando aí sobre Alexandre de Moraes, sobre as eleições, atacou o ministro Alexandre de Moraes, mesmo não expondo aí toda a verdade, falou sobre o Bolsonaro, falou sobre a facada, falou sobre Marielle, falou sobre Globo, então ele saiu distribuindo pancada aí pra todo lado, pra todo mundo, tá? Então vamos estar conferindo aí a fala dele nessa entrevista e depois aqui comentamos mais um pouco. Você me perguntou se é algum ministro, né? Se a carapuça civil, quem que mandou ele estar preso aqui dessa forma, né? Quem que mandou a prisão do Clezão, que morreu dentro lá da cadeia? Foi quem? Então assim, quem que conduziu uma eleição completamente falsa, onde poderia chamar o Bolsonaro de canibal, de pedófilo, falar que ele ia acabar com o 13º, falou que ele ia acabar com as férias, isso passava em rede nacional. Quem que conduziu as eleições? Foi Alexandre de Moraes. Quem que botou o Clezão na cadeia? Alexandre de Moraes. De quem foi a ordem aqui para poder colocar o Bolsonaro na prisão domiciliar? Alexandre de Moraes. Então falar que não tem um interesse partidário e político em um juiz como Alexandre de Moraes com relação à prisão do Bolsonaro é ignorar a realidade, gente. Pelo amor de Deus. O cara pega voo com a Janja, que é esposa do presidente da República, na qual tem processos de conflito de interesse. Ele demonstrou que está conformado com a possibilidade de ser preso em regime... Ninguém está conformado em estar preso. A gente enfrenta, né, a prisão e ele da mesma forma. Ele está com a mentalidade de o que tiver que acontecer nós vamos enfrentar. Agora, é óbvio, sempre com um sentimento de muita injustiça, com um sentimento de humilhação. Nenhum presidente da República teve um tratamento que o presidente está tendo agora. O crime dele não foi por corrupção. Os outros condenados, né, que Dilma foi impeachmentada, né, por crime de responsabilidade. O Lula foi preso por 3 instâncias, por dezenas de juízes e por milhares de provas. Agora, por corrupção e lavagem de dinheiro, né, passiva, né, corrupção passiva, perdão. E o Bolsonaro? Pô, é inacreditável, quer tirar o cara na marra, no tapetão. É mais fácil falar assim, gente, nós estamos botando ele preso para poder tirar da corrida eleitoral. Agora, ele falar que ele está inelegível por uma reunião com embaixadores, que ganho político o Bolsonaro teve com isso? Zero. Quem domina e quem tem a caneta na mão hoje é praticamente um cara. Esse mesmo cara tá indo lá no Rio de Janeiro, querendo saber o que está acontecendo com a operação no Rio de Janeiro. Então, assim, o parlamento foi reduzido, nós não temos o poder que outrora tínhamos antes, e tudo aquilo que você vai fazer se torna antidemocrático. Ora, eu não tenho liberdade, caramba, para poder chegar aqui e falar, por exemplo, de que o Alexandre de Moraes quer matar o Bolsonaro. Eu não tenho. Senão amanhã eu vou pra cadeia. Então não há o que fazer contra uma ditadura. Se alguém tivesse solução aí, me apresenta, que eu faço. Agora, fica muito fácil querer cobrar algo, sendo que nós não temos esse meio. É como se o meu time, caramba, tivesse 11 jogadores de um lado e o outro time tem 22 jogadores, tem 30 jogadores e o juiz é deles ainda. O que eu vou fazer com isso? Então, assim, escuta o que eu tô te dizendo. Nós estamos a passos largos a um ponto de que acabou a democracia aqui no nosso país. Repito, acabou. Aí vem uns retardados falar comigo assim, ai, que democracia é essa que você continua falando, que a direita continua falando? Democracia é essa que todos os candidatos da direita no mundo sofrem perseguições e quase são mortos. Democracia é essa que eu, parlamentar, tenho quase 100 processos, nenhum por corrupção e vários por fala. Democracia e ditadura é essa que eu tenho um processo lá no STF, qualquer hora eles podem desengavetar e falar, você vai preso. Por quê? Porque eu fiz lavagem de dinheiro, porque eu cometi rachadinha? Não, pô. Porque eu chamei o Lula de ladrão. Eu não posso falar que o céu é azul, que o pipoqueiro faz pipoca, mas não. Você não precisa gostar do Bolsonaro. Você não precisa concordar com tudo com ele. Eu não concordo com tudo com o Bolsonaro. Eu não concordo nem tudo, nem com a minha mãe eu vou concordar com o político. Agora, você precisa compreender que as coisas estão desbalanceadas. Imagina se uma COP, que era um evento para poder defender o meio ambiente, na época do Bolsonaro pegasse fogo. Na época do Bolsonaro, as queimadas na Amazônia foi menor e eles botaram a culpa no Bolsonaro. Agora, nas épocas do Lula, que teve ecos de queimadas, a culpa só não é do Bolsonaro, que ele não tá solto. Porque se ele estivesse na rua, ele ia falar que o Bolsonaro foi lá e botou um botijão de gás lá para explodir. Você tem nada no Brasil seguindo. Mas ainda assim as pessoas, infelizmente, ficam enganadas e muita gente cúmplice do que está acontecendo. Eu espero que ano que vem, esse ano, com a anistia sendo aprovada, ano que vem a gente tendo uma boa margem no Congresso, principalmente no Senado, principalmente ali na Câmara,
que a gente consiga reverter e reequilibrar os poderes aqui no nosso Brasil, porque infelizmente hoje só é um cara que comanda. Ele tá com crise de soluços? Como é que está o Tá com estado? bastante crise de soluço, inclusive essa noite praticamente não dormiu, dormiu ali no chão juntamente com o Carlos, porque tá com muito soluço. O Carlos me mostrou ali um vídeo de como ele está, então a situação tá muito difícil, né? E tudo isso decorrente de uma facada de um ex-filiado ao PSOL, que é o Adélio, que até hoje ninguém sabe quem mandou matar Jair Bolsonaro. Já encontraram aí o mandante de quem matou a Marielle e acho justíssimo, né, que realmente encontre quem cometeu esse homicídio. Mas com o Bolsonaro por que ninguém quer saber, né? Porque a mídia não bate, por que não tem movimentações dos artistas, por que ninguém fala? Né? Porque obviamente era o Bolsonaro. E distribui, né? Temos até também a mensagem aí de agradecimento do filho do Bolsonaro, né? Agradecendo a visita do Nicolas para o Bolsonaro, que é muito importante ele saber que tem amigos, né? Que estão rodeando ele, que ainda o apoiam, que ainda estão do lado dele, né? E o Nicolas simplesmente agradeceu dizendo que realmente o Bolsonaro é seu amigo e ele sempre estará do lado aí do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para o que daí vier e no que ele puder ajudar, né? Então é isso. Nicolas aí se expressou bem, deixou a gente um pouco triste, porque ele meio que disse que a gente não tá tendo muito como uma válvula de escape pra gente resolver essa situação aí com o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele simplesmente tá com a caneta mestre na mão e tá fazendo o que ele quer e deixa de fazer, né? Então a gente fica aí só acompanhando e torcendo e orando, né, para que Deus abençoe e a gente possa aí sair dessa situação, porque realmente tá complicado.